está em João 4, de 1 a 42. Evangelho de João 1, de 4 a 42. Esse texto eu escolhi também para dar continuidade, a Sandra, para dar continuidade a algo que nós falamos sobre os samaritanos. Então, para pegar um pouco do gancho, já que nós falamos do bom samaritano semana passada, e eu escolhi esse texto de Jesus e a mulher samaritana. Então, para ficar bem fixado aí na nossa cabeça, no nosso coração, essa questão dos samaritanos, tá? Então, esse texto, ele vai ser muito rico e vai trazer muitas aplicações para a nossa vida prática, que isso é bem legal. Então, vamos falar desse contexto que está essa passagem. Então, essa passagem, ela está numa região que Jesus está indo da Judéia para Galileia. Então, se a gente pegar aqui, já começa assim, ó. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Mas, de fato, não era Jesus que batizava, e sim seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galileia. Então, ele está nesse cenário, saindo da Galileia, saindo da Judéia e indo para a Galileia. E ele vai passar pelo trecho de Samaria. Aí no verso 4 diz assim: no caminho ele tinha que passar pela região de Samaria. Olha só, ele tinha que passar pelo caminho de Samaria. Ele decidiu passar pelo caminho de Samaria, porque os judeus não passavam pelo caminho de Samaria. Lembra que nós falamos semana passada do conflito que havia entre os judeus e os samaritanos? Pois é, esse conflito aí que a gente estudou continuava. E Jesus falando, e ele tinha que passar. Então, ele fez a escolha, ele colocou na agenda dele passar por Samaria, que não era um terreno muito propício aos judeus. Sabia que os samaritanos jogavam pedras, os judeus, tinha muito lugar de assalto, tinha muita coisa ruim acontecendo nesse caminho, porque a rivalidade era muito grande. E a rivalidade, gente, é de milênios. Não é uma rivalidade de pouco tempo, são de milhares de anos. Vem desde da divisão do reino entre Judéia e Samaria. A divisão do reino se deu com o filho de Salomão. O filho chamava Roboão. Então, quando teve o reinado de Roboão, quando Salomão morreu, as coisas também já não estavam tão bem. Por quê? Salomão, ele tinha mais de 1000 concubinas. Ele tinha muitas mulheres, muitas mulheres. E essas mulheres eram de várias nacionalidades, várias etnias, várias religiões. E houve uma miscigenação já ali no tempo de Salomão. Então, quando o filho dele herdou, já havia conflitos religiosos. Uns eram pagãos, outros eram cristãos. Não era cristão, vamos dizer assim, né? Porque ainda não tinha Cristo. Mas seguiam a Deus, Criador do céu e da terra. E outros adoravam outros deuses, né? Ou Deus Sol, Lua, do amor, da fertilidade, da produtividade. Tinha Deus para várias coisas, né? E teve essa miscigenação. Então, quando teve essa divisão do reino, eu até vou colocar aqui, compartilhar a tela com vocês. Eu vou compartilhar aqui. E aí nós vamos estar vendo que
já havia, então, essa divisão. Então, ó, essa parte aqui, tá? O Reino Norte, aqui, ó, o Reino Norte, e o Reino Sul. O Reino Sul, tá vendo a Judéia aqui, ó? Judeus, Jerusalém. Então, essa parte aqui ficavam todos aqueles que do Reino Sul. Menos tribo. Das 12 tribos, 2 ficaram para cá e 10 ficaram para o Reino Norte, que é o de Samaria, que a gente vai começar a entender que eles tinham práticas religiosas. Quando teve essa divisão, a maioria foi para essa região, e essa região tinha essa miscigenação. E aí, quem ficou do lado sul não aceitava essa mistura de raça, de costume, de cultura, de religião, não aceitava. E aí isso foi ficando muito forte conforme os séculos e os milênios foram passando. Então, quando chegou na época de Jesus, isso estava exacerbado. Já estava atingindo já o ápice de conflito, tá certo? Então, era uma região extremamente montanhosa, árida, não era boa para o plantio, para a agricultura, ela era boa para o pastoril e para uvas. Até hoje tem excelentes vinhos dessa região, tá? Vamos lá. Depois que isso aconteceu, essa divisão, teve outros problemas também, religiosos. A Síria invadiu essa região, e a Síria tinha muitos deuses pagãos. Para ter uma ideia, quando a Síria invadiu, fizeram um outro touro de ouro para cultuar, Deus Baal, que era sacrificado crianças. Tinha também uma deusa Astarte, que era Aserá. Essa Aserá é o mesmo nome, é como fosse alguns santos também na religião católica, que tem, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, mas Maria Conceição, ela acaba em cada região tendo um nome. Então, Aserá também tinha outro nome de Astarte. E você sabe quem era uma das sacerdotisa dessa deusa? Era Jezabel, que foi uma mulher muito má. Todo mundo já sabe mais ou menos aí a história de Jezabel, uma mulher muito ruim que matava os profetas, mandava matar os profetas de Deus, e teve um fim muito triste também, tá certo? Então, o Reino Norte e o Reino Sul estavam divididos, tinha ali um apartheid religioso, cultural. E tinha também outras questões. A parte sul aqui da Judéia, essa parte aqui, os judeus, querendo ser cada vez mais santo, colocaram costumes aplicados a práticas religiosas, costumes, tudo com a intenção de, entre aspas, para Deus. Mas não era, na verdade, para Deus. Eles colocavam muitos dogmas, né? E que era difícil, que nem eles mesmos conseguiam cumprir os dogmas que eles colocavam para o povo. Eles mesmos não conseguiam cumprir. Então, isso distanciava mais ainda os judeus dos samaritanos. Para a gente entender esse contexto todo, para a gente conseguir melhorar o nosso entendimento com o que Jesus está falando. Então, os samaritanos têm em média 820 samaritanos ainda, permanecem na mesma região. Hoje, o que que era chamado de Samaria, a gente chama de Cisjordânia, onde estão os palestinos, e a gente vê que continua ainda o conflito com os palestinos, né? E os judeus. Continua o mesmo conflito até hoje, tá? Eles continuam seguindo as suas religiões, os samaritanos, com o livro, o Pentateuco, que são os 4 livros,
E é isso, tá certo? Vamos lá. E aí a gente vai entrar agora no encontro, né, de Jesus com a mulher samaritana. Então, toda essa parte foi para explicar, para a gente entender o contexto da história. Então, vamos lá. Então, no verso 4, no caminho ele tinha que passar pela região de Samaria. Olha, gente, eu vou voltar aqui. Ele estava aqui e ele tinha que ir para Galileia, aqui em cima, ó. Então tá aqui na Judéia e ia para Galileia. Era só fazer essa reta aqui, né? Então, ele fez essa reta, só que os judeus não faziam essa reta. E sabe o que eles faziam? Eles vinham para cá, davam a volta para chegar aqui. Então, o caminho mais fácil da Judéia para Galileia é beirando aqui, ó. Tá vendo? Beirando o Mar Morto. Tá certo? Beirando aqui, ó. Esse caminho era mais fácil. Bom, aí Jesus, ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó. Tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Esse lugar, gente, era a terra mesmo de Jacó. Quando ele comprou toda aquela região, todas aquelas terras e fez esse poço. Bom, era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Então, meio-dia, aquele sol escaldante, uma viagem cansativa, ele parou e sentou perto do poço. Bom, nesse cenário, chega uma mulher samaritana. E aí, essa mulher foi lá com o seu pote tirar água. Aí Jesus diz para ela: por favor, me dê um pouco de água. Enquanto isso, os discípulos tinham ido na cidade comprar comida e Jesus ficou. Jesus tinha um propósito ali. Tinha um propósito. E aí, ele pede água para essa mulher samaritana. Gente, a coisa fica boa aí. Aqui. Quando ele pede água, está acontecendo uma série de coisas. Primeiro, não era costume dos judeus se dirigir aos samaritanos, a uma mulher, sozinha, não era. E ela fala isso. Ela responde para ele dizendo assim, verso 9. O Senhor é judeu, eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Como é que o Senhor está fazendo isso? Não estou entendendo. Judeu ainda pedindo ajuda? Pedindo água, se dirigindo a palavra? Não. Não era costume isso. E Jesus que foi ao encontro dessa mulher, porque ele tinha que passar por Samaria. Ele decidiu, ele colocou na agenda dele passar por Samaria. E ele sentou naquele poço, cansado, com sede, e foi pedir água para essa mulher samaritana, que não falava com os judeus. E uma mulher já falar com um homem, de judeu para judeu já era ruim, ainda mais sendo samaritana. E aí a gente vai descobrir mais coisas sobre essa mulher. Dá-me de beber, né? Então ela fala. Ele não faz acepção de pessoa. Começa assim. Ele
viu ali um humano. O humano está acima da raça, da religião, da condição financeira, das decisões políticas, a opção política, está acima dessas coisas. Ele não fez acepção, ele foi e se dirigiu a ela. E é interessante que também tem um texto de Atos 10, 34, que a gente lê que Pedro fala que Deus não faz acepção de pessoas. Vou colocar aqui para nós. Está em Atos 34, 35. Tá assim, então Pedro começou a falar e disse, agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Pedro, quando escreveu isso, ele já tinha vivido isso com Jesus. Isso já estava firme no coração de Pedro, porque ele viu o tratamento que Jesus deu para essa mulher samaritana, que nós vamos ver lá na frente, que Pedro vai sim ver esse encontro. Então, gente, havia várias barreiras ali. Então, a mulher era mulher, né? Tinha uma questão sexual ali. Tinha uma questão racial, por ser samaritana, e tinha uma questão moral espiritual, porque ele é santo. E todas essas barreiras ele quebra por amor. O amor dele está acima da raça, está acima daquilo que nossos olhos conseguem ver, porque ele vê o coração. E aí, no verso 10, seguindo, ele diz assim, então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e eu lhe daria água viva. Ela respondeu, vai vendo, você vai ver que ela não estava no mesmo pensamento de Jesus aqui. Ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nossos antepassados, Jacó, nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Ela estava vendo só a questão humana. Ela não estava entendendo o que Jesus estava colocando ali para ela. Quando ele fala da água viva, ela fala, como é que você vai pegar essa água onde? Não tem essa água, você não tem nem como pegar, você não tem balde, você não tem pote, e o poço é fundo, viu? E aí Jesus continua o discurso com ela para ver se ela vai entender o que é que ele quer falar. Então, do verso 13 ao verso 15, ele atende a necessidade espiritual, sede, ele é a água. Aí ele fala, então disse Jesus, quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Eu vou ler para vocês aqui o que João lá 7,37 fala. João 7,37. Diz assim, o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs
de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso já tinha passado a passagem da mulher samaritana, que nós estamos no capítulo 4, aqui já é o capítulo 7. Quem tem sede, vá até ele. Mas que sede é essa? É uma sede de espírito. É a sede de alma. Essa é a sede que ele estava falando com aquela mulher. Só que ela ainda não tinha captado. Que ela fala: onde está essa água viva? Né? Onde está? Ele está querendo dizer que essa água não é aquela água do poço que volta a ter sede. É uma água diferente, mas ela ainda não conseguia entender. Aí ela: de mim não terá mais sede, pelo contrário, será uma fonte para a vida eterna. Ele fala que ele é a água viva. Ele é a água. Aí ela fala: dá-me dessa água. Já começa a mudar. Ela demonstrou interesse. Ela estava interrogando. Você viu que ela estava muito armada. Primeiro ela falou: como é que você, judeu, fala comigo? Depois ela fala: por acaso você é maior que Jacó? Aí ela muda o interesse. Então me dá dessa água. Mas aí você sabe por que ela pede dessa água? A gente vai ver nos próximos capítulos que ela continua pensando na questão de saciar o físico, o material. Ela ainda está nessa linha de pensamento. Aí, ó. Então ela demonstrou esse interesse pela água, mas continuou na supressão da necessidade da vida humana. É a sede física e emocional. Algo que Jesus oferece é espiritual, que vai despotencializar todas as outras necessidades. Quando a gente tem uma necessidade de alma, de espírito, a gente acaba potencializando as necessidades físicas. Então, que necessidades são essas? Que ela ainda está pensando nisso. Quando ela vai pedir dessa água para Jesus, ainda nesse momento, ela quer saciar o físico dela, o emocional dela, que é, às vezes, sede de emoção, sede de sentimento, sede de prazer, sede financeira, sede de toque, sede de sucesso, de afeição, de ternura. Quantas sedes nós temos? Qual é a tua sede agora? Qual é a tua sede nesse momento? Então, ela está nesse pensamento ainda de sede. Bom, aí ele fala: quem não beber dessa água viva, quem beber dessa água viva não voltará a ter sede. E aí, gente, olha o que ela fala. Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei vir aqui buscar água. Era muito trabalhoso ela ir buscar essa água ao meio-dia. Aí, por que ela ia buscar essa água no meio-dia, num sol escaldante, na pior hora, naquele lugar árido, deserto, nessa fonte? A gente vai entender isso agora. Aí, Jesus fala assim: vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Aí o verso 17. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Olha só que situação.
Essa mulher ia ao meio-dia porque ela já tinha sido casada 5 vezes. E ela não era bem vista pela sociedade. Tinha várias discriminações. Ela sofria muita discriminação. E o marido que ela não era casada com ele. Ela estava morando junto com ele. Mas não tinha legalidade aquele casamento. Ela não cumpriu a legalidade do casamento. Eu não posso afirmar que era que ela estava com o marido de outra pessoa. Algumas pessoas podem falar assim, ela estava com o marido de outra pessoa. Mas aqui eu não posso afirmar isso. O que dá a entender é que esse marido não era legal, vamos dizer assim, não tinha cumprido todos os ritos. E aí Jesus fala, dissesse bem, o marido que tem não é teu. Se alguém quiser pensar que poderia ser um marido de outra, pode pensar, tá certo? Não vou dizer que tá errado, mas é que eu não posso 100% afirmar isso, tá? Então deixa essa parte aqui. E aí a mulher respondeu, e gente, tá acabando o meu tempo. Vai ficar para o próximo capítulo. Vai ficar para o próximo capítulo aí e a gente vai dar continuidade. Mas eu queria fazer a aplicação disso, pelo menos que nós aprendemos até aqui, porque ainda tem muita coisa para aprender. Eu não falei com o Afonso. Oi, Afonso. Então, o que a gente tirou daqui? Jesus, ele está quebrando várias barreiras. Várias barreiras. A religião não é maior do que o humano, do que o amor dele. Não é. Ele está oferecendo algo para nós que dá a vida eterna, de graça, por amor. E a gente não deve perder essas oportunidades. E essa mulher estava toda armada com as questões religiosas, com os dogmas, e não conseguia ver além. Então Jesus estava falando, mas ela colocava a religião, a tradição, a mágoa entre um e outro. A mágoa que o judeu e o samaritano tinham um com o outro, estava falando mais alto naquele discurso, parte dela. Sendo que Jesus, a gente vai ver que poderia estar numa situação, estava numa situação muito superior a ela, continuou conversando com ela. E chegou pedindo ajuda. Ele pediu água naquele momento. Olha que humildade. Então ele, sendo todo poderoso, sendo o Senhor, ele pediu água para uma pessoa que nem era para dirigir a palavra. Então eu queria deixar isso para vocês, essa aplicação, esse pensamento, para a gente desarmar, tirar toda, aquela santidade que às vezes a gente acha que tem mais do que os outros. Tira isso. Vamos nos achegar, vamos nos permitir ser ajudado e ajudar outras pessoas. Amém? Gente, muito obrigada. Semana que vem a gente vai dar continuidade. Eu dou uma retomada no estudo, uma pincelada para a gente fazer a parte 2, para a gente não perder, tá bom? Então, obrigada aí, Willy, Milena, Sandra, Afonso, Fernanda, Zilá, Léo, todo mundo aí, Mila. Gente, tchau, um beijo, fiquem com Deus.